Podemos seguir. Antes de você começar, Carlos, só para situar as pessoas, nós estamos naquela palestra da ministra veneranda, o André está narrando aquela palestra, onde tem aquelas 20 pessoas sentadas lá perto da ministra, que podem fazer perguntas, que podem participar, os demais não. E o tema que ela está abordando na palestra é a força do pensamento. É o pensamento, a essência do pensamento que ela está abordando na palestra. Por isso que ela fala aqui, começa, todos sabemos que o pensamento é força essencial. Só para situar aí as pessoas que não estiveram semana passada aqui. Vamos lá. Boa noite a todos. Todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força. Então está na hora de admitirmos que nós temos pensado equivocadamente. Nós temos criado imagens equivocadamente. E eu estou fazendo um estudo do livro Memória de um Suicida, e lá o Camilo narra essa situação. O autor do livro, né, o autor espiritual do livro, de que eles estão no meio da criação mental deles. Então é dor, é sofrimento, é angústia, é choro, é lágrima, é só coisas ruins, porque é o que eles conseguem produzir mentalmente. Então, por isso a minha diz, nós não olhamos as nossas viciações. Precisamos estar atentos a isso. E lembrando que isso podemos, não só podemos, nós vivemos isso aí enquanto encarnados também, né? Como nossos Sim, pensamentos, né, podem nos deprimir e podem nos elevar, né? Então, é algo que a gente já consegue viver e perceber aqui. Só que no plano espiritual, nós damos vida a esses pensamentos, né? Coisa que a gente aqui não consegue perceber essa construção, né? Mas no plano espiritual, nós damos vida. Tanto que o Camilo lá, eu li esse livro também, né? Vários relatos lá demonstram isso, né? Como eles estão mergulhados, vivendo, como se estivessem ali de forma material, vivendo aquelas construções dos seus próprios pensamentos, né? Pensamentos destrutivos, pensamentos violentos, né? Degradantes, que são postos ali e eles estão nesse emaranhado, né? Porque o pensamento é a oficina construtora do espírito, né? pensamento é matéria. Para o espírito, pensamento é matéria. Então, não. Quando chegarmos lá, não vamos conseguir esconder absolutamente nada. Hoje, no nosso meio aqui, a gente esconde. Quando chegar lá, eu não sei se vocês leram o livro chamado Voltei, do irmão Jacó. Quando ele chega lá, ele fica com vergonha. E ele era diretor da Federação Espírita Brasileira, palestrante, era um espírita bastante conhecido no Rio de Janeiro, no Brasil, e chega lá apagadinho, apagadinho. E ainda com vício de fumar, de fumante. E com vontade, chegando lá com vontade de fumar. Quando ele pensava no cigarro, o cigarro aparecia aceso na boca. Ele jogava fora, cuspia o pensamento, daqui a pouco, de novo, o pensamento vinha na cabeça dele. Então, lá não tem que esconder, não. Por isso que o André Luiz diz que às vezes ele tem medo de pensar. Porque quando ele pensa, os mentores dele estão lá perto, já dão a resposta antes dele fazer a pergunta. Diga, Diga, Pedro Pedrão. César. Nem todo mundo é igual o Chico Xavier, mas todo mundo tinha medo de chegar perto do Chico Xavier e ele adivinhar tudo. E o pensamento dos outros. Eu, particularmente, conheço um amigo aí, presidente, dizendo que eu penso daquilo que ele está falando, que a gente pensou. Exatamente assim. A gente tem que ter cuidado para construir bons pensamentos, né? Para ter bons pensamentos. Não alimentar pensamentos ruins.
Sandra Fonseca, você levantou a mão e baixou a mão de novo. Diga aí. É que eu estava lembrando que essa semana eu estava lendo uma passagem do Livro dos Espíritos falando sobre possessos, pessoas Hum. possuídas, né? Possessos, aquelas questões sobre possessão. E eu fiquei assim, bastante, acho que assim, intrigada, mas no sentido positivo, de como que é importante a gente ter domínio sobre a nossa mente, né? Porque assim, a gente vai criando um hábito sem perceber repetidamente, né? E esse hábito vai formando um vício e pode se tornar um caráter, e a gente acaba se dando. Eu acho que é um pouco disso, né? Através do que a gente fica pensando, desejando o tempo todo, uma conexão com espíritos que também vibram naquele mesmo desejo, que não estão mais com o corpo, mas que também vibram naquele desejo. Tem a ver com isso que a gente está falando agora, por exemplo. Há uma interferência no nosso pensamento também nesse momento. A interferência, Ou seja, esse cuidado com o pensamento que a gente está falando aqui agora, né? Chega a esse nível, né? com certeza, chega. Lá na questão 459, Kardec pergunta se os espíritos influenciam em nossa vida. Isso. Ele diz, muito mais do que você possa imaginar. Sim, Normalmente, são eles que nos dirigem. Então, eles colocam os pensamentos deles no meio dos nossos e nós imaginamos até que o pensamento é nosso. Muitas vezes, ele é sugerido e nós acabamos acatando. Então, o que a gente tem que ter critério não interessa se o pensamento é meu ou do espírito. Se o pensamento é bom, ok, eu o alimento. Mas se é bom, se é mal, sendo meu ou não, eu devo descartá-lo. Ok? Então, vamos lá, Carlão. Ora, é coisa sabida que um homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhes são peculiares. De novo, a gente dá para parar aí. Voltar de novo no Obreiros ou no Memória de um Suicida. Isso é interessante aqui. Uma coisa sabida, que o homem é obrigado a alimentar os próprios filhos. Nas mesmas condições, cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhes são peculiares. Então, por que é que eles estão vivendo naquele tumulto todo? Tanto no Memórias quanto no Obreiros. Porque eles criaram aquelas imagens. E nos Obreiros, o Jerônimo chega a dizer que eles não podem tirar as imagens. Os criadores daquelas imagens ruins, aquelas imagens feias, negativas, precisa conviver com ele. E aí o Jerônimo chega a dizer, não tem as narrações evangélicas, quando se fala de inferno, não tem árvores, não tem flores, não tem lua, não tem sol, só tem tristeza, só tem charco, só tem nevoeiro, só tem lama, criação mental nossa. Então nós somos obrigados a criar, a conviver com os nossos pensamentos. Aqui também, como lembrou o Mauro, nós encarnados também, só que nós não vemos, mas a nossa volta está cheio de forma de pensamento. Os nossos pensamentos estão criando imagens à nossa volta. Tem um microfone, tem uma sala vazando sonho. Não, que não. Não é não? Não. Estou ouvindo sons, né? Vamos O lá. meu também está vazando aqui. Eu estou ouvindo. Eu também estava ouvindo. É um Barulho de quê? retorno. Quando você fala, dá um retorno. Alguém falando, alguém Ah, conversando. deve ser retorno, então. Eu estou monitorando aqui, não tem ninguém aberto. Pode ser. Mas vamos lá. Diga, Vamos Sandra. lá. Você está muda. Pergunta para o Valdemir. Valdemir, você, com a sua experiência de psicólogo, você e espírita, né? Você acredita que uma criança, bebezinho,
ela possa ter pensamentos horrorizantes, mesmo não tendo muito contato com esse mundo horrorizante que a gente tem, né? Ou seja, ela ainda não viu muita televisão, ainda não conviveu com a sociedade, mas ela, bebezinho, ela vê, por exemplo, uma mãe com 8 cabeças. Você tem uma explicação para isso? Ou seja, o espírito é que está vendo? É a criança que tem condições psíquicas para ver isso? Ou ela está num estágio muito próximo do não encarnado ainda, totalmente, né? Olha, Sandra, eu não tenho nenhuma experiência a esse respeito. Mas, deduzindo pela lógica, o cérebro de uma criança ainda não está apto a nem pensar, ou pelo menos a manter um pensamento. Eu não creio, aí é eu, tá, o Valdemir, que uma criança de recém-nascida tem esse tipo de imagem. A não ser que seja uma coisa muito, muito, muito excepcional, seja lá um Francisco de Assis, ou um Cristo, ou seja um Hitler. Isso é minha percepção, tá? Por favor, não estou colocando a doutrina espírita aqui no Sim, meio, tá? Mas é minha percepção. Então, o cérebro de uma criança está totalmente em formação. Então, ele não tem ainda nem a bainha de mielina nos neurônios ainda não existe. Ela só vai existir a partir dos 3 anos de idade. Então, nem neurônios de sinapse ele faz direito. Então, porque não tem. nessa idade de 3 anos, você acredita ser possível? É possível, também dependendo da situação, mas é muito raro. Pelo menos, isso é a minha percepção, tá? De novo, a Sim, doutrina sim. espírita não aborda isso, pelo menos que eu saiba. Mas que é Olha, possível há 3 anos, aí já tem memória. Que Tá. a memória fica nos neurônios, na bainha de mielina, que é uma bainha de gordura que envolve o Certo, neurônio. certo. Então, é ali, Que ali ficam as memórias. Antes de 3 anos, passa de um não neurônio tem para o nem isso. outro, né, nas sinapses. Aham. Então, eu não tenho essa experiência ou essa informação, mas estou Certo. deduzindo por mim. é, Então, só para fechar, Mauro, com licença. No caso, então, uma criança nessa faixa etária de 3 a 6 anos, ela não consegue ver o extracorpóreo, ela não conseguiria ver. O Consegue, extracorpóreo não tem nada a ver. consegue. não tem nada a ver, ela consegue ver, sim. Sim, 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 tá. Bom, vamos lá. Que nem na escolinha do professor Raimundo, né? Eu vou divergir um pouquinho do mestre, né? Divide Vou divergir. do mestre. A memória, na minha percepção, a memória não fica em nenhuma estrutura orgânica. Ah, A sim. Não, memória então deixa eu explicar antes de você continuar. é, pois Ela é, não fica em memória orgânica, mas ele não tem o cérebro Preparar. físico, ele não tem o isso, violino para executar a área. Ele isso, é músico, mas não tem um violino para tocar a música. isso aí. O, Porque a o cérebro memória, não está montado. Foi isso que eu disse, que eu quis dizer, pelo perfeito, menos. é isso aí. Porque a memória é do espírito. Sim, O claro. corpo ainda não permite que ele exteriorize esse pensamento, Uhum, uhum. né? O corpo não tem meios para que ele exteriorize o pensamento, mas quem pensa é o espírito. Nesse ponto, nós temos informações que existem processos obsessivos intrauterino, intrauterino. Então, nesses processos obsessivos, é muito possível que esses espíritos obsessores possam produzir imagens que venham a torturar o processo de reencarne desse companheiro espiritual, em qualquer faixa etária. Ok? Então, isso é uma coisa importante. Daí, outro benefício que o esquecimento do passado nos ajuda, né? Então, ele vai refletir isso aí, o Valdemir tem todo um acervo, né, de abordagens que demonstram, muitas das vezes, em tenra idade, comportamentos, né,
que podem ser reflexo já desse processo aflitivo, né, que aquele espírito passou no estado de reencarnação, ainda em processo de reencarnação, né? A gente sabe que muitos processos reencarnatórios eles são usados pela misericórdia divina para esconder espíritos muito devedores, né? Então, eles entram compulsoriamente num novo processo reencarnatório para que eles fiquem escondidos dos seus perseguidores. Muitas das vezes a gente não tem sucesso pleno, né, nisso. Não porque a misericórdia divina é invigilante, não. Mas, como nós acabamos de estudar, As né, nossas nossos processos promessas. de dívidas fazem parte que a gente vá ter que ter esse Sim, contato com esses irmãos. Assim como no plano espiritual, o Valdemir acabou de explicar aqui, a história de nós termos que conviver com os nossos pensamentos. É criação nossa, quem vai viver sou eu, não sim. é isso? Então, é nesse processo que eu queria acrescentar aí no que você trouxe. Obrigado, Mauro. Obrigado, Valdemir. Perfeito. Vamos Vamos lá. adiante. Uma ideia criminosa produzirá gerações mentais da mesma natureza. Um princípio elevado obedecerá à mesma lei. É aí que Recor- é a bondade divina, né? Eu vivo com a minha criação. Se eu quero viver bem, eu crio bem. Aí está a inteligência suprema do universo. Eu posso criar imagens construtivas, edificantes. Posso e devo, né? Ou deveríamos, pelo menos, criar essas imagens edificantes. Mas vamos sempre, é o que o Paulo escreve lá aos Gálatas, nós vamos sempre colher aquilo que plantamos. Isso não tem jeito. Eu posso plantar qualquer coisa, mas a colheita é sempre obrigatória. Recorramos a símbolos mais simples. Após elevar-se às alturas, a água volta purificada, veiculando vigorosos fluidos vitais no orvalho protetor ou na chuva benéfica. Conservemo-la com os detritos da terra e falaemos a habitação de micróbios destruidores. O pensamento é força viva em toda parte. É a atmosfera criadora que envolve o Pai e os filhos, a causa e os efeitos no lar universal. Nele, transforma os homens em anjos a caminho do céu ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Nele, pensamento. Nele transformam-se homens em anjos, a caminho do céu. Ou se fazem gênios diabólicos, a caminho do inferno. Lembrando aqui que, metaforicamente, céu e inferno, tá? Não existe esse céu e inferno, como nós já estudamos isso, já falamos outras vezes, geograficamente determinado. Esse céu e inferno aqui é um estado de alma, um estado de espírito. De novo, na narração lá do Camilo. Ele está no inferno mais profunda, mas ele construiu o inferno. Ele e toda a equipe, todos os companheiros que estão com ele lá trabalhando. Agora, é importante lembrar, ninguém está ao abandono. Mesmo lá, nas furnas do Vale dos Suicidas, como eles chamam lá de Vale dos Suicidas, existem espíritos bons trabalhando e cuidando daqueles companheiros que estão lá, ajudando aqueles companheiros na medida do possível, obviamente, respeitando o livre-arbítrio de cada um e cumprindo a lei de Deus. Eu plantei, eu colho, eu criei, eu convivo com a minha criação. Vamos lá. Valdenice, seria como lá o Gregório, né, que era juiz e tinha um local que era tipo um tribunal, também seria uma construção psíquica Tudo, dele para aquilo ali, para todos aqueles que estão em volta. É isso? tudo é construção. No mundo espiritual, é a construção. Tudo é construção mental. Aliás, Ali, ali aparentemente não tinha. Não, não é que ele não tinha ajuda, né? Era impenetrável a ajuda para ele, né? Ele não deixava ele a não, ajuda Não, chegar. ele não tinha sofrido ainda o suficiente, né? exato. Porque Não lá, havia arrependimento, né? é,
Porque tem um momento lá no trabalho da Matilde, que é a mãe dele, que ela fala pro. Acho que é Gúbio, não lembro. É Gúbio ou Drauzio? Acho que é Gúbio. Que ela fala lá pro Gúbio. Ele está cansando de sofrer. É isso aí. Ele está cansando do mal. Então é hora de. Está começando a se arrepender, começando a repensar as atitudes. Então é hora de atendê-lo nas suas necessidades. E ela, efetivamente, nesse momento, é que é onde ele tem uma abertura para ser ajudado. Que ajuda sempre está ao nosso lado. Vide aqui o próprio livro que nós estamos estudando, o nosso lar. A mãe do André e o Clarencio estiveram ao tempo inteiro ao lado dele, ou sempre o visitando. E ele nunca conseguia ver, porque ele não estava ainda apto a receber. Lembrando aqui o livro Nas Fronteiras da Loucura, quando o Manuel Filomeno de Miranda narra lá que o Bezerra, doutor Bezerra, lança uma rede, eu sempre imagino uma tarrafa, tá? Quando ele fala uma rede, eu sempre imagino uma tarrafa, para pescar almas nas furnas ali da Praça 11 e adjacência. Os espíritos que estão aptos a saírem de lá, agarram na rede, na tarrafa, e é puxado, ele é trazido para fora. Os que não, seguram na rede e a rede desmancha na mão dele. Então ainda não está apto a sair daquela situação. E isso é muito interessante, porque a gente imagina, quando a gente vê as narrações da André Luiz, a gente imagina que é injustiça. No livro Obreiros mesmo. A Zenóbia passa, vê um monte de gente enterrada na lama e ela vai atender o Domênico. E aqueles que estão enterrados na lama? Depois ela explica. Eles ainda não estão aptos a sair. Se saírem, criariam dificuldades na casa transitória, criariam problemas. Como aquela aborteira, me permita a expressão, também do livro Nosso Lar, não foi permitido que ela entrasse. Porque se ela entrasse, criaria dificuldades para o trabalho que se realiza naquele espaço. Diga, Sandra Fonseca. Então assim, eu estou entendendo que o pensamento é sempre pelo grupo, né? No caso da preservação, nesse sentido da aborteira, né? Então, assim, há uma preservação do trabalho que já está construído para a grande maioria de equilibrados, vamos dizer assim, né? E que aquela pessoa ainda no estado de desequilíbrio, ele já causaria um transtorno maior, obviamente, que interferiria no que os outros já conseguiram agregar de crescimento energético ou espiritual. Esse é um ponto. O segundo ponto que, assim, eu fiquei com uma curiosidade. Então, assim, a gente cria as formas de pensamentos. Quando é que elas vão se desfazer? Só através do nosso arrependimento? Não existe nenhum processo que a gente possa fazer para ajudar. Por exemplo, se eu tenho uma pessoa que tem um problema, é uma esquizofrenia, né? E ela tem uma visão de mundo distorcida já pela própria doença, né? Uma visão de mundo distorcida, a realidade dela é uma outra realidade. Ela cria pensamentos e formas o tempo todo não muito positivas. Então, assim, não há uma oração, não há um tratamento, algo que a gente possa fazer para colaborar nesse sentido de ajudar a descongestionar ou diminuir, sabe, a força dessa forma de pensamento que a pessoa criou, ou ela precisa ter um arrependimento? Eu fiquei com essa curiosidade. Bem, começando do começo aí da sua pergunta. Kardec diz que é melhor que caia um a terem que cair muitos. Então, preservar o grupo. Quanto a essa neutralidade ou esse apagar dessas imagens, a carta de Pedro. O amor cobre a multidão dos pecados. E não precisa ser o amor daquela pessoa. Aquela pessoa é uma pessoa doente. A esquizofrenia tem uma dificuldade enorme. Ela não consegue, mesmo que ela queira, ela não consegue pensar positivamente. Ou na grande maioria das vezes. Então, quem está à volta, que ame, ore, faça culto lá, ajude para amenizar isso. Mas entendendo, ninguém está esquizofrênico gratuitamente.
Alguém está esquizofrênico porque gerou essa dificuldade em algum ponto, em algum tempo, gerou essa dificuldade. Usou mal a inteligência, sei lá, não tem uma regra. Fez isso, gera isso. Mas ela contrariou, desrespeitou, transgrediu uma lei de Deus. Então, por consequência, tem que pagar até o último centil. Então, creio que, eu não sei se respondi todas as suas dúvidas. Eu queria acrescentar aí também Sim, ó. que ninguém, ninguém altera as criações mentais do outro, porque é criação mental, né? Agora, nós podemos ajudá-lo a mudar esse pensamento. Você falou, como é que acaba com esse pensamento? Mudando o próprio pensamento. No caso da esquizofrenia, ele é uma doença, né, com fundo, muito provavelmente, das culpas do passado, né? Então, isso é importante entender esse mecanismo, né? Porque senão, por que ele é esquizofrênico hoje? Ah, porque Deus quis, vou punir ele, vai ficar. Não. É essa culpa do passado que está ainda muito presente nessa encarnação e que faz com que ele se relacione mal com a encarnação presente. Valdemir, me corrija se estiver errado, é uma interpretação minha, tá? Tá certo. Então, como é que eu posso ajudá-lo? Não sei se ele tem momentos de lucidez, não sei se ele tem momentos de equilíbrio. E nesses momentos, alimentá-lo de outras informações, de outras propostas, que ele possa se nutrir e ajudá-lo a reformar determinados pensamentos, né? O processo dos recursos espirituais também são importantes. O passe, muito importante. O nome nas vibrações, muito importante. Porque pode estar aí adicionado questões espirituais, né? Então, também pode estar adicionado. Então, esse conjunto de coisas são os nossos recursos para ajudar esses companheiros, né? E, via de regra, está adicionado. Pois é. Na grande maioria dos casos, para não dizer 100% dos casos. Lembrando que Nelson Rodrigues, unanimidade é burra, né? Então não vou falar de 100% dos casos. Mas a grande maioria, esmagadora maioria dos casos, sim, ela está potencializado por um processo que nós chamamos de obsessivo. Diga, Pedrão. Mauro, há pouco tempo você mostrou as fotos da Eliana Filho, foi isso? Então, Não entendi nada, Pedro. Picotou aí tua fala. há pouco tempo você mostrou para nós as fotos daquele gravio. Agora, tá ruim? Tá muito ruim, tá muito picotado. Você está com o headphone, Pedro? Escreve aí, escreve no chat, Pedrão. Vou escrever. Tá bom, escreve aí que a gente lê aqui. Continuamos? Enquanto o Pedrão escreve, a gente pode seguir, né? É. Então, vou lá. Está falando do pensamento que é a força viva, né? Então, ela pergunta: apreendem vocês a importância disso? Certo, nas mentes envolvidas, entre os desencarnados e encarnados, basta o intercâmbio mental, sem necessidade das formas, e é justo destacar que o pensamento em si é a base de todas as mensagens silenciosas da ideia, dos maravilhosos planos da intuição, entre os seres de toda espécie. Aí é interessante lembrar, né? De novo, ver o lado bom das coisas. Não é só o lado ruim do pensamento. Também pelo lado bom. O pensamento cria coisas maravilhosas. Eu já narrei aqui, me permita relembrar, eu participando de uma reunião mediúnica, onde se manifestou um irmão que tinha sido, na reencarnação dele anterior, não tinha braços, nem um braço. Então, e ele comia feito um porco no coxo. A dona dele, a dona dos escravos, botava comida no coxo e ele comia como um porco.
E ele se sentia um porco. E por isso ele estava obsidiando o espírito que tinha feito aquilo com ela. E o mentor da reunião nos pediu que imaginássemos um processo de transformação, de metamorfose, aquele da borboleta. Imaginássemos o casulo, imaginasse ele pegado, imaginasse ele abrindo, imaginasse a borboleta saindo. Eles iam pegar esse material para ajudar a construir, a reconstruir perispiritualmente os membros superiores desse irmão. Então, o pensamento destrói, mas também constrói coisas maravilhosas. O Pedrão já postou aqui, eu vou botar a pergunta dele, tá? Todos nós temos a nossa aura, conforme as fotos da quiligrafia. Se os pensamentos mudam, a nossa aura também muda. É correto? Sim, é correto, Pedro. Porque ela é um reflexo desse nosso estado, né? Psíquico, emocional e fisiológico, quando encarnados, né? Então, tudo que nós alteramos enquanto saúde do corpo, o pensamento equilibrado ou desequilibrado, nosso estado de ânimo, reflete nesse campo energético que é, hoje em dia, registrado aí pelas fotos Killian, né? Então, altera sim. Diga, Carmen. Carmen? Liga o seu volume, Carmen, o seu áudio, Carmen. Você está mudo. Isso. Oi, Isso. pronto. Então, eu acho que eu já fiz essa pergunta, não sei, eu entendi direito, mas de novo eu vou falar. O Valdemir disse dessa reconstrução aí do espírito, né? Lá, fazer essa mentalização e os espíritos usarem. Mas até agora eu aprendi que o espírito, eu acho que foi até o Mauro que respondeu, mas eu me esqueci. O espírito, quando ele sai, ele não deixa de ter os membros. É uma construção mental dele, né? Sim. E Sim. quando ele se apresenta sem, também é mental. Então, aí os espíritos usaram essa energia para auxiliar mentalmente ele, né? Para ele sair dessa visão que ele estava tendo até agora, de não ter membros, de ser um porco, não é isso? Sim. Sim, Ah, exatamente. tá. Então tá. Então A experiência que ele viveu, que lhe foi imposta, Sim. impactou ele mentalmente. Então, aí Ao mentalmente ele desencarnar, se sentia dessa forma. Ele não percebia que ele estava inteiro ali, que ele tinha os membros normal. Ele se sentia sem braço, como o Valdemir aí relatou. Não é isso? Eu acho que agora eu entendi definitivamente. isso Tá aí. bom. Isso inclusive funciona fisicamente, tá? Eu não sei se vocês conhecem a história, acho que eu já contei aqui também, do Dr. Jorge Andréa, que é chamado O Oitavo Filho. Né? Não sei se vocês conhecem a história. Alguns não, pode contar que alguns não. No sétimo filho, a esposa dele tirou as trompas, não fez ligadura, ligou as trompas. E depois de algum tempo, ela estava grávida. Impossível, aí ele foi lá, brigou com o ginecologista, porque ele não tinha tirado, ele tinha amarrado só, ele tinha costurado, enfim. Mas o fato é, segundo os espíritos, aquele espírito reencarnante precisava reencarnar na família do Jorge André, e os espíritos pegaram fluido vital, fluido animalizado, dos irmãos, dos filhos da esposa dele, dos filhos dele, para reconstruir uma das trompas para poder ele ter um filho. Então, eles são capazes de construir temporariamente, obviamente, mas construir materialmente. Efetivamente, a nível tátil, a nível de toque, como acontece com a materialização dos espíritos, onde o médium doa fluido e o espírito se materializa, onde todos podem ver, inclusive os não videntes. Então, isso não se dá só no plano espiritual. Essa reconstrução pode se dar também no plano físico. Agora, é claro que um espírito, em princípio, tem braço, não tem braço, não tem perna, não precisa nada disso. Mas
muitas vezes ele não sabe nem que morreu. Então, ele vai se ver com braço, com perna, com fome, com sede, com frio. Ele vai sentir todas as sensações de quando estava encarnado. Que é o que acontece na grande maioria dos espíritos que estão ao nosso lar. Estão aqui tão perto da Terra, tão vizinho da Terra, que eles se sentem ainda vinculados ao plano material. Então, eles sentem todas essas dificuldades, todas essas necessidades, digamos assim. Corroborando isso que o Valdemir está falando, já contei aqui, muitos sabem do caso do irmão Walter, da reconstrução da bacia do menino, né? Já contei aqui para vocês algumas vezes, né? Chegou um menino que não andava, ele tinha má formação na bacia, tinha displasia, né? Coxo-femoral. Então, onde o fêmur encaixa na bacia, não existia. A má formação dele não existia. E lá, no atendimento lá com o irmão Walter, aquilo foi reconstruído. E ele andou. Isso, isso ninguém me contou. Eu vi, foi da minha época de evangelização. Essa eu vi, fui testemunha ocular, né? E tantas outras coisas. Assim como constrói, também desconstrói. Né? Câncer que foi sumindo na mão, né? Câncer de mama. A tua mão foi lá, foi sentindo diminuir, 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 diminuir. E assim vai. Então, nós temos que entender o processo, que eu falo sempre, né? Nós falamos lá no estudo do Livro dos Espíritos. Se nós nos afastarmos da ciência que a doutrina espírita nos traz, nós estamos desperdiçando a melhor parte da história. Né? Então, se nós entendemos o processo como ocorre, né, a manipulação do fluido, tanto o fluido que vai ter como consequência uma doença, como o mesmo fluido que será objeto da saúde. Bezerra de Menezes nos fala o quê? Nós somos usinas geradoras de saúde e doença. Usinas geradoras de saúde e doença. Então, a depender desse nosso impulso, nós podemos gerar saúde ou gerar doença. Nós já estudamos aí, né, a questão do fluido, a transmissão do fluido, do passe, como ele é absorvido. Já mostrei para vocês aqui as fotos, né, do bebezinho, que quando passava no passe, tirava fotinha, ele estava lá com fluido vital na mãozinha. Passava uma semana, voltava, a mãozinha dele estava azul, ou seja, ausência de fluido vital. Então ele perdia e não retia o fluido vital. Quando tomava o passe, aquilo era impregnado. Então, isso é uma prova de que esse fluido ele é transmissível e é absorvível. E daí se encaixa perfeitamente com a fala do Bezerra. Nós somos usina geradora de saúde e doença. Tanto doença para nós mesmos, quanto para o próximo. Né? Já contei o caso de vocês do Henrique, um amigo meu, médium. Né? Ele andou uma época da vida dele muito, muito revoltado com as coisas. Surgiu um tumor no cérebro dele. Tumor. Foi, fez exame, fez ressonância, estava lá o tumor. E a preocupação, meu Deus, como é que vai ser agora? O que foi feito? Ele se acalmou, ele se harmonizou e o tumor sumiu. Sem remédio, sem intervenção, sem nada. Então, veja como somos. Nós, muitas das vezes, somos o artífice dos nossos problemas. Se nós nos convencermos disso, olha quanta coisa nós podemos intervir positivamente. O Divaldo agora mesmo, Divaldo, estava vendo lá o vídeo dele, saiu do hospital, não saiu? Estava lá com câncer. Ele fez lá um trabalho lá de meditação, né? Falou, olha, vamos começar a reverter isso, porque não dá, eu tenho que viver ainda mais. O câncer foi diminuindo, e o câncer foi diminuindo, e o câncer sumiu. E agora ele vai fazer um trabalho de prevenção.
Então, gente, é porque é uma pessoa especial? Até acho que é, mas não tem preferência. Ele tem convicção. Ele tem convicção. Olha que nós estudamos lá de novo no Livro dos Espíritos. A incredulidade aonde nos leva. Se eu não creio, onde eu vou depositar esse meu bom ânimo? Aonde? Em quê? Então, as coisas estão todas interligadas, gente. Por isso que eu digo, Espiritismo é uma ciência de bases filosóficas, de consequências morais. Não vamos reduzir o Espiritismo a uma religião, porque nós vamos jogar fora a melhor parte do que os Espíritos nos trouxeram. Tá bom? Pega adiante. Vamos lá, Carlão. Vamos lá. Dentro desse princípio, o espírito que haja vivido exclusivamente em França poderá comunicar-se no Brasil, pensamento a pensamento, decidindo de forma verbalista especial, que nesse caso será sempre a do receptor, mas isso também exige a afinidade pura. Não estamos, porém, nas esferas de absoluta pureza mental, onde todas as criaturas têm afinidades entre si. Afinamos-nos uns com os outros em núcleos insulados, e somos compelidos a prosseguir nas construções transitórias da Terra a fim de regressar aos ciclos planetários com maior bagagem evolutiva. Vê o que ela fala aqui, né? Não estamos, porém, na esfera de absoluta pureza mental. Então, e ela é a ministra veneranda. É uma das ministras do nosso lar. Então, ela não está na absoluta pureza. Ainda tem muita coisa a ser trabalhada. Eu não sei se vocês leram, já deve ter lido, né? O Obreiros da Vida Eterna, aquela apresentação do Asclépios, né? Quando ele apresenta lá, ele já não tem nem mais a forma física, ele não tem mais a forma humana física, e ainda pertence às colônias da Terra. Ainda está na Terra. Então, há muito caminho a ser trilhado por nós aí, com toda certeza. Vamos lá. Nosso lar, portanto, como cidade espiritual de transição, é uma bênção e a nós concedido por acréscimo de misericórdia, para que alguns poucos se preparem à ascensão e para que a maioria volte à Terra em serviços redentores. Compreendamos a grandiosidade das leis do pensamento e submetemos-nos a elas desde hoje. Depois de longa pausa, Só a um ministra... minuto, Carlão. Eu queria Opa, chamar a atenção aqui dessa classificação do nosso lar, né? Ou seja, uma cidade espiritual, uma colônia espiritual de transição. Transição. Ou seja, alguns vão dali para cima, vão ascender, mas, como ela falou, a grande maioria se prepara para voltar ao plano terráqueo, né? À vida física. Então, Inclusive, isso. inclusive os personagens que o André está citando aqui, né? O Tobias, a esposa do Tobias, a dona Laura, a Uhum. Narcisa, todo mundo se preparando para voltar. E o próprio André, com certeza, ele não fala dele, mas com certeza também se preparando para voltar. É isso aí. Então, para a gente entender, o nosso lar, gente, não é o nirvana, não, hein? Ele é um espaço em que a gente para, descansa, né, para seguir viagem, né? Uns vão ter que voltar, outros vão seguir adiante. Mas é importante a gente ter essa noção, né? Para entender a composição dessas diversos personagens que nós estamos aí estudando, né? Diga, Sandra. No caso de quem está no nosso lar e que está subindo os planos superiores, seria pelo processo da reencarnação Sempre, ou não? sempre. Ah, tá. Ó, o Só isso. Bezerra. O Bezerra, nessa última encarnação, ele adentrou a categoria dos bons, mas mesmo assim foi oferecido a ele, ó, você pode agora encarnar em mundos melhores. Mas ele falou, não, eu quero continuar aqui, se me for permitido, eu quero continuar por aqui para ajudar. Então, ele, enquanto evolução particular,
já alcançou condição de sair daqui. Mas, como nós já estudamos também, né? Quando o espírito chega nesse estado, ele sabe da importância do trabalho no bem. Então, a visão dele não é, eu quero agora subir mais. Claro, vai subir mais, mas como? Fazendo bem aos companheiros que ele sabe que estão aqui em sofrimento. Diga, Angélica. Obrigada. Eu queria voltar um pouquinho aí na leitura, quando ela fala que dentro desse princípio, né, o espírito, ele, que haja vivido exclusivamente em França, poderá comunicar-se no Brasil. E ele fala que essa comunicação é pensamento a pensamento, prescindido de forma verbalista especial, que neste caso será sempre o do receptor. E ele fala também aí da afinidade pura. Mas para você, uma pessoa que viveu na França, que fala francês, para se comunicar no Brasil, o médium, o receptor, tem que também dominar o idioma. Eu acho que a exceção do Chico Xavier, que recebia em outras línguas, que entendia assim, com pouco estudo que ele tinha, né? Mas não tem essa necessidade para verbalizar em outro idioma, você não teria que, mesmo tendo aquele pensamento, o médium não tem que ter o conhecimento também do idioma? Então, Angélica, existe uma variedade de possibilidades para isso acontecer. Se houver afinidade, como ele fala aqui, se houver essa afinidade, a Ele troca fala será pura. por pensamento. Pensamento. E a ideia que o espírito transmite pelo pensamento é possível do encarnado perceber e transmitir na sua língua natural, ok? Quando não ocorre essa afinidade, né, esse processo já não vai se dar com tanta pureza. Então, vai se exigir do receptor aquela capacidade de entender a língua que você está Uhum. transmitindo. E a outra possibilidade é o próprio espírito não dominar essa capacidade da transmissão do pensamento. Então, só aí nós temos três situações para o mesmo fim, que é o quê? Chegar uma mensagem. Eu já participei de uma reunião mediúnica em que o espírito francês, tem uma mulher que se apresentava como mulher, e ela dizia lá, ó, eu estou aprendendo português para me comunicar melhor. Então, seguramente, ela não tinha ainda o domínio dessa transmissão de pensamento ou, somado, o médium também não tinha essa afinidade com ela. Então, ela estava lá buscando aprender para que ela pudesse comunicar melhor. Então, não é só porque nós estamos no mundo espiritual que todas essas capacidades vêm assim, ó. Ah, agora eu só vou falar pelo pensamento. Não, você sabe. Você sabe como transmitir o seu pensamento? Às vezes a gente não sabe. Entende? Então, E os, a- existem variantes aí que interferem nesse processo. e os amigos espirituais dizem que as palavras são a roupa do pensamento. Eu não preciso de roupa para me identificar. Eu me identifico pela essência. Pensamento a pensamento independe de idioma. Desde que haja essa afinidade, independe de idioma. E outra coisa, a afinidade também não resume tudo. A mãe do Chico trouxe a mensagem para ele por intermédio do Emmanuel. O Emmanuel ditou a comunicação da mãe do Chico para ele escrever. Então aí não era problema de afinidade. Pelo menos não entre eles, emocional. Talvez não houvesse afinidade fluídica. Mas houve necessidade do Emmanuel trazer a mensagem para que o Chico escrevesse. Tanto é que, quando o Emmanuel se apresenta, o Chico reconhece pela voz e falou: eu reconheço sua voz. Você foi quem trouxe a mensagem da minha mãe. Entende como é que é complexo o negócio? Parece que é só pensar e o médium vai captar e está tudo certo. Não é só isso, não, gente.
Não é isso não. Dependem de variáveis, né? E essas variáveis vão estar compostas ali a depender de cada situação. Clareou, Angélica, ou não? Um pouco, tá? Vou meditar nisso aí. Isso, isso. Medita, formula as questões e traz para a gente conversar. Diga, Carmen. Uhum, obrigada. Abre o seu som, Carmen. Carmen? Pronto, agora. Ó, Eu ia fazer uma pergunta sobre o doutor Bezerra, mas quando você falou agora dessa relação fluídica, eu também ainda tenho muitas dúvidas sobre isso. O que é essa relação fluídica? Porque diz sintonia, vibração e essa relação fluídica. Você podia explicar melhor para mim, por favor? então, Carmen, eu vou explicar, mas talvez eu não consiga te dizer exatamente como as coisas vão funcionar. Hum, Você tem um padrão vibratório, eu tenho outro padrão vibratório, cada um de nós tem o seu padrão vibratório. hum, Eles podem se casar perfeitamente, hum, ok? Isso nós entendi. diríamos, isso nós diríamos como afinidade. Não existe nenhuma aspereza, nenhuma dificuldade nessa comunhão, Aproxima. nessa comunhão Hum, de vibrações. Então, isso sim, seria afinidade vibratória. Quando isso não acontece, há que se ter algumas intervenções, ok? Então, na comunicação espiritual, como vai acontecer? Às vezes, dias, semanas antes daquela comunicação, esse espírito ele é trazido e começa essa aferição, esse ajuste vibratório para que no momento da comunicação essa comunhão aconteça. Se mesmo assim isso não for possível, um intermediário entra na história. Então entra, por exemplo, o seu mentor espiritual, que tem ascensão sobre você, ele faz a intervenção e a comunicação acontece. Então existem vários recursos para que esta mensagem ocorra. Mas no hum, que tange a afinidade, é isso que eu te falei. Você sim. vem com um padrão vibratório, esse padrão vibratório combina com o seu padrão vibratório, ou seja, do encarnado, e aí Desculpa, o padrão vibratório emite, cria essa afinidade fluídica, é isso? não é que ele cria, ele traz uma propriedade que vai combinar com a do médium, Aí você chama, aí que é chamado afinidade fluídica. afinidade fluídica. Aí aquilo Então, a partir acontece, do padrão vibratório, o ela. padrão Tá, vibratório é isso que nós chamamos, cada um tem o seu. sim, Eles podem se combinar. sim, Quando eles se combinam, há uma afinidade sim, fluídica. fluídica. Quando Tá. eles não combinam, não há afinidade. E aí vão entrar outros recursos. Por exemplo, Entendi. um irmão bastante sofredor, né? Ele é trazido na reunião mediúnica. Ele vai falar lá através do médium. Muito provavelmente não há uma afinidade fluídica entre eles. Mas vai haver ali uma intervenção do plano espiritual para que esse irmão se acople ao médium, para que ele possa trazer a comunicação, ser esclarecido, receber eflúvios pelo passe, pela própria psicosfera do médium, ajudando a ele, quando no desacoplamento, ele retornar um pouco melhor. Uhum, entendi. O que se comunicou tem afinidade fluida? Não, às vezes não. Às vezes está havendo uma intervenção da espiritualidade para que aquela comunicação aconteça.
Entendi. Então, você está me esclarecendo mais ainda uma dúvida e uma coisa que eu já entendi assim, que na casa, né, no meus trabalhos, que eu trabalhava minha obsessão, trabalho, agora estou afastado por causa do meu esposo. Mas, então, assim, então por isso que eu dizia, às vezes a gente falava, né, que nem todo, você deu passividade para um assassino, porque você tem padrão vibratório que a gente só que a gente lá se falava muito, né? E eu escutei muito que a gente só dá passividade para fins. E eu entendi que nem sempre não. Então é isso aí que você está explicando. Você não precisa ter o mesmo padrão vibratório, Claro que porque não. se você, né? Claro Você que vai não. dar, então isso aí. Então isso esclareceu, tirou completamente, acabou e me deu mais certeza do que eu já vinha entendendo. Então tá ótimo. Muito obrigada. Legal. Nada. Antes de passar para o Valdemir, deixa eu ler aqui a fala do Pedro, que é sobre o assunto. Ele diz assim: foi o caso de André Luiz com Chico Xavier. Levou 2 anos para ver a afinidade. E aí o Pedro trouxe uma coisa que é importante. A afinidade de quem para quem? Dos dois, né? Ou do André Luiz, eu estou Mas falando quem aqui. estava mas quem estava em processo de mudança? O André Luiz, O o André André Luiz. Luiz, né? O André Luiz estava, e a gente está vendo isso aqui acontecer, né? Ao longo do estudo, a gente está vendo. Mas como é que ele mudou, então, o padrão vibratório dele? Mudou a forma de pensar, mudou a forma de agir, a disposição dele no bem. Isso, nós acabamos de falar aqui que isso muda o nosso campo psicoenergético. Então, se ele muda o campo psicoenergético, ele muda o padrão vibratório, que aí sim vai estar mais compatível com aquele campo que ele precisa se comunicar. E aí houve a afinidade dele para o trabalho que seria desenvolvido com o Chico Xavier. Aí a gente entende o processo. É o que eu falo. Conhecimento, a gente entende o processo. Diga, Rosemary. No filme mesmo, né, mudando um pouco assim dessa história da afinidade, demonstra quando no livro, né, quando ele vai em casa e vê a esposa com outra pessoa, o padrão vibratório dele Isso. mudou e ele automaticamente estava no umbral. Novamente, aquela coisa toda levou ele na hora para aquele lugar. Então é muito forte isso, realmente. É isso sim. Bom, vamos terminar aqui. Falta pouquinho para a gente terminar o Vamos capítulo? terminar, Carlão? Vamos lá. Depois de longa pausa, a ministra sorriu para o auditório e perguntou: quem deseja aproveitar? Logo após, suave música encheu o recinto de cariciosa Cariciosa. melodia. Veneranda conversou ainda por muito tempo, revelando amor e compreensão, delicadeza e sabedoria. Sem qualquer solenidade, no gesto para evidenciar o término da conversação, findou a palestra com uma pergunta graciosa. Quando vi os companheiros levantarem-se para as despedidas ao som da música habitual, indaguei Narcisa surpreendido. Que é isso? Acabou a reunião? A enfermeira bondosa esclareceu sorridente. A ministra veneranda é sempre assim. Finaliza a conversação em meio do nosso maior interesse. Ela costuma afirmar que as pregações evangélicas começaram com Jesus, mas ninguém pode saber quando e como terminarão. Ou Legal. seja, mesmo a ministra veneranda tem lá as suas idiosincrasias, né? Ela faz a palestra sempre assim, é característica, ela sempre termina a palestra do mesmo jeito. Então, é uma coisa muito nossa, né? Nós que fazemos palestra, muita gente sempre termina do mesmo jeito. Ela deixa no ar, já que não tem final de pregação. Jesus começou a pregação, mas nós vamos pregar isso infinitamente, indefinidamente, porque não vamos parar nunca de evoluir, de crescer. Perfeito. Ok, Mauro, fechamos aqui o capítulo 37. Beleza. Na semana que vem, voltaremos no 38, que vai falar o caso Tobias. Beleza, pessoal? Vamos então fazer a nossa prece, agradecer por mais esse encontro.
Vamos pedir ao Oswaldo. Oswaldo, pode fazer a nossa prece? Posso sim, Por favor. vamos levar nosso pensamento a Cristo, nosso Senhor de infinita bondade, que possa abençoar cada um aqui presente, e também os que não puderam comparecer, os encarnados e desencarnados. Obrigado por esse dia, obrigado pelo pão sobre a mesa, obrigado pelo ar que respiramos, obrigado por mais essa oportunidade de viver. Que possamos aproveitar os conhecimentos aqui recebidos, que possamos aplicar em nosso dia a dia, possamos absorver em nossas ações. Possamos, hoje à noite, descansarmos os corpos, recuperar nossa energia e possamos mais um dia acordar e aproveitar mais a oportunidade que virá. Sendo assim, declaramos encerrados os estudos de hoje. Assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado.